Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos que nos assistem pela TVL, pela internet, o pessoal que nos assiste aqui nas galerias. Senhor presidente, também não poderia deixar de falar nessa tarde sobre a grande passeata, manifestação que foi feita nesse fim de semana, né, pelos que os dados que nos foram informados, foi o maior da história. Tenho certeza, vereador Wanderley Paulo de Oliveira, que acredito que o Fora Collor feito em 91, acredito que foi o maior, até porque hoje com as redes sociais, o meio de comunicação é muito mais ágil, né? Chega ao conhecimento de todos. No Fora Collor, o vereador Wanderley se lembra muito bem, tinha que ser no gogó, né, nas portas dos colégios, nas portas de fábrica, e facilitou, e com certeza as redes sociais aí facilitarem muito essa grande manifestação. Lhe concedo uma parte, vereador. Obrigado. Com a palavra, o vereador Wanderley. Obrigado, vereador Célio. Eu gosto muito de história, vereador, e vivo muito a história. Nos idos de 1989, Blumenau deveria estar na casa de 230 mil habitantes, se não me falha a memória, e não tem nenhum momento na história de Blumenau maior do que a greve de 1989. Nenhum. Nós tínhamos 230 mil habitantes, a cidade foi totalmente tomada, mas totalmente tomada, com todas as dificuldades daquele tempo. É verdade, Vossa Excelência teve o Fora Collor, também foi um momento de muita gente, os momentos agora também são os momentos de muita gente. Mas eu creio, a bem da verdade, que o maior momento da história de Blumenau, uma junção de povo numa luta unificada, aquele momento era uma luta unificada de toda a população, foi em 1989, na grande greve dos têxteis, e que não foi chamada pela maçonaria, não foi chamada pela Somar e não tinha o apoio da CIB. Concordo com Vossa Excelência, vereador. Eu acho que Vossa Excelência está coberto de razão, né? Pelo contrário, né? Eram perseguidos os líderes daquele movimento e também os que faziam o movimento. E por isso, né, por esse motivo, também coloco a greve dos têxteis de 89 como uma maior manifestação. Mas o que eu acho interessante, vereador, e eu acho que todas essas manifestações, elas vêm no sentido de atacar a classe política, atacar o gestor político, mas não vai no cerne da questão, que é o eleitor. E nós aqui sabemos melhor do que ninguém o que é participar de uma eleição. Né, Figueiredo? Figueiredo, que já foi candidato a vereador, sabe muito bem do que estamos falando. Porque o eleitor, na hora da eleição, é fila em comitê para pedir coisa. O vereador, o candidato a vereador, na verdade, ele fica fugindo, né, dos mordedores, dos pedidos, aqueles que vêm pedir, e dá de tudo. Né? Vem gente pedir de dentadura, remédio para bicho do pé, apagamento de faculdade, apagamento dá de tudo. Aí agora ninguém fala, a imprensa não fala do eleitor, porque vem cá, o Congresso que ali está, a presidente da República que ali está, não foi colocado por uma divindade espírita, não. Foi eleito, e foi eleito pelo povo. Pela grande maioria desses que estavam na rua. E o que me deixa mais interessante, vereador, assim que eu fico impressionado, vereador Adriano, já lhe cedo uma parte, é que aí eu chego aqui e vejo o cidadão que estaciona ali na Namidec, no lugar proibido, ele estaciona tranquilo, né, como se não tivesse no lugar de deficiente físico, sai belo e formoso, e tem um adesivo no carro dele. Fora Dilma e leva o PT junto. Fora Dilma e leva o PT junto. Vai conceder uma parte ao vereador Adriano? Vou conceder, vereador Adriano. Não, conceda uma parte ao vereador Adriano. Doutor Célio, obrigado pela oportunidade. Eu acho que interessante a fala que Vossa Excelência faz na tarde de hoje é a reflexão sobre o papel do eleitor. Fala-se muito da classe política e, em momento algum, inclusive na mídia, na imprensa, não se ouve falar do dever, do compromisso, da responsabilidade do eleitor também. Sabemos que existem os eleitores conscientes e sabemos que existem os eleitores que gostam dos famosos favorzinhos, de trocar o seu voto, de vender o seu voto, e a gente sabe disso. Eu, de forma breve, cito um caso, um cidadão que apareceu no nosso gabinete pedindo para transferir os pontos da carteira dele, vereador Célio Dias, para a minha, porque eu era vereador.
e se eu quisesse o voto dele, eu tinha que aceitar os pontos, as multas que ele cometeu no trânsito, né, os pontos da carteira dele, para receber o voto dele. Falei para o cidadão que ele ficasse à vontade e percorresse os demais gabinetes dos colegas vereadores para ver se achar um vereador trouxa para fazer esse tipo de negociação, porque lamentável, né? E da mesma forma, uma senhora que me pediu uma carga de macadame no pátio da sua casa, não na rua pública, lá no pátio da sua casa, e desfez amizade comigo na rede social porque não providenciei a carga de macadame lá no pátio, lá no seu jardim, porque disse que não era esse o papel do vereador e que o poder público não fornece macadame para pátio de residência. Obrigado, vereador. Presidente, concede mais 1 minuto e meio para concluir. Eu concedo a Vossa Excelência mais 3 minutos. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Mas dando continuidade, vereador Adriano, Vossa Excelência colocou muito bem. O que me deixa irritado em todo esse processo é que a imprensa, que tem uma obrigação de também educar, não fala, né, da onde é que nasce, onde é que está a raiz do problema, que é no eleitor. E vi também já vereadores dessa tribuna, em sessões anteriores, falando, criticando os políticos, criticando a classe política, né? Mas ninguém aqui, todo mundo que entrou aqui, entrou com voto. Do pior deputado, o que foi cassado, o senador que foi cassado, não foi cassado ainda, está preso, teve uma votação expressiva no seu estado. Ah, mas foi enganado? Não, não foi enganado. Não foi enganado. Todo mundo conhece o Paulo Maluf há mais de 50 anos. Porque eu tenho quase 50, o Paulo Maluf é deputado, é governador, é deputado, e está sempre se elegendo. E é público notório. Se ele botar o pé no Paraguai, ele está preso. Ele só não está preso porque está dentro do Brasil. Mas ninguém fala, ninguém critica os eleitores do Paulo Maluf. E o que isso, no fundo, está gerando para o nosso país e para a classe política, para os gestores públicos, é uma criminalização do político e do gestor público. Eu vou dar um exemplo para vocês. Saiu no Santa que projeção pessimista para 2016, para os prefeitos. A grande maioria dos prefeitos do nosso estado, das prefeituras do nosso estado, não vão fechar as contas em 2016. Isso significa o quê? Que vão cair na lei de responsabilidade fiscal. E isso significa o quê? Vão ficar vão ser políticos ficha suja. Então, e por que vão ser? Porque quiseram ser prefeito. Como eu já citei dessa tribuna, aonde 7 prefeitos do estado da Bahia renunciaram ao mandato. A hora que sentaram na cadeira, viram o tamanho da dor de cabeça, para não dizer outra coisa, né? Da dor de cabeça, e renunciaram ao mandato, para não ter que responder depois por crime de improbidade administrativa e outros que daí o político vai sempre ter que carregar para o resto da vida, e inclusive colocar seu patrimônio pessoal para depois ficar pagando, devolvendo dinheiro ao erário público. Então, é lamentável quando eu vejo políticos que vêm, e vão vir inclusive para essa tribuna, né, colocar a culpa na classe política, no PT, no PSDB, no PMDB, que, diga-se de passagem, está fazendo um papel muito feio. O PMDB, a bancada catarinense, está vazando do governo da Dilma. É que nem rato. Rato faz assim, começa a afundar o barco, é o primeiro a sair. O PMDB, realmente, no Brasil, me perdoe as senhoras que estão nos assistindo, é o dono do prostíbulo. A hora que a polícia dá a batida, é o primeiro que vaza. Papel ridículo está fazendo o PMDB, a bancada catarinense e os que detinham cargo no governo Dilma. Papel ridículo, que fique lá e que afunde junto. Seria isso, senhor presidente.